já servia ao Senhor na época que tu fazia aula? Não, né? Aí, moral, fruto das orações, viu? A gente, quando eu tinha escola de música, nós tínhamos, ali a gente pegava pelo livro caixa da escola e orava por todos os alunos. Para Deus abençoar todos os alunos, para Deus salvar todos os alunos, viu? E aí, meu irmão, só ora quem tem visão de futuro, tá? Amém? Todo derrotado, ele tem visão de futuro, ele dá a visão dele agora. Então, aprenda a orar e ter visão de futuro. Você vai estar orando agora, amém? A tua oração é uma semente para gerar algo no futuro. Então, glória a Deus, alegria ver vocês aqui, a família, né? Todos aqui, Deus seja louvado em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Como que é o tema da campanha? Que eu não sabia que era campanha. A fé traz esperança. A fé traz esperança. Oh, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. A fé traz esperança. Então, abre aí. Livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Não tem hoje, tá? Tem. Josué, capítulo 1, do versículo 1, como diz o pastor Adelino, o único versículo que você não precisa abrir a boca para falar, versículo 1 ao versículo 8. Eu vou convidar a pastora Heloísa para fazer essa leitura e a oração em seguida. Sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, ela nos restaura, nos renova e nos transforma. Usa, Senhor, com unção, com graça, com poder, com autoridade e com revelação a vida do teu filho. Papai, que nós venhamos sair daqui, papai, transbordantes da tua presença, cheios de conhecimento e com o poder de tomar decisões na tua presença. Espírito de Deus, opera sobre a nossa vida através do conhecimento e da revelação da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui um trecho da Bíblia onde Israel se encontrava em um tempo de transição. Moisés tinha morrido e agora Deus estava levantando então Josué para dirigir o povo, para guiar o povo até a terra prometida. Amém? Amém? E nós estamos também vivendo nos dias de hoje um tempo de transição, tanto de transição terrena
quanto também transição de autoridade terrena, quanto também transição de autoridade espiritual. Transição de autoridade terrena. Olha só, nós estamos vendo aí no cenário político da nossa nação o que é que está acontecendo. Então, nós estamos vendo aí pouco a pouco o próprio Deus usar algumas pessoas, e eu creio que Deus tem trabalhado nisso há muitos anos, que essa igreja vem orar por essa nação. Então, meus irmãos, Deus está removendo algumas pessoas, colocando outras pessoas no governo dessa nação. E ao mesmo tempo também Deus está trabalhando na parte espiritual da nossa nação. Pastores que faziam, entre aspas, sucesso, não faz mais. Quantos pastores caíram? Quantos evangelistas caíram? Bandas gospel que fizeram tanto sucesso, cadê? Não fazem mais sucesso. E agora, nesse período de transição, veja o que Deus está fazendo. Deus está levantando os pequeninos. Aleluia. Deus está começando a levantar aqueles que são pequenos, os improváveis, aqueles no qual Deus, amém, está olhando, e as pessoas olham e não dão nenhum valor. São esses que Deus está levantando. Irmãos, e eu creio que dentro dessa igreja, dentro de Pirapozinho, Deus pode estar levantando pessoas para ser referência para a nação do Brasil. Aleluia. Amém? E você pode ser o pequeno do qual eu estou falando aqui. Então, nesse período de transição, agora Deus chama Moisés, chama Josué, amém? E o chamado, meu irmão, é algo individual, com um propósito coletivo e territorial. Escuta o que eu estou te dizendo. Chamado é algo individual. Todos nós temos um chamado. Amém? Mas o chamado não é algo para você usar somente para si. O chamado é para que pela sua vida você venha a ser instrumento na vida dos outros. Então agora Deus está chamando o Josué. Moisés havia sido morto, e Deus está chamando o Josué. E nesse momento, a partir do versículo 1 aqui, Deus está dizendo aqui, olha, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: primeiro conselho que eu te dou, recuse-se ser substituído. Aleluia. Recuse-se ser substituído. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Moisés desobedeceu a instrução do Senhor. Deus vai falar para ele: fale a rocha, e então verterá a água dessa rocha. Sabe o que ele fez? Catou o cajado que tinha na mão dele, feriu a rocha. Ele desobedeceu aquilo que Deus falou. Meu irmão, sabe o que acontece? Porque ele desobedece, agora ele não entra na terra prometida. Porque ele desobedece, agora ele é substituído. Todo desobediente, ele é substituído. Fala, dá glória a Deus aqui, irmão. Aleluia. Não tem desobediente aqui, amém? Então, queridos, você quer ver um exemplo de alguém que foi substituído? A Bíblia vai dizer que o Esaú vendeu a sua primogenitura por Jacó. E aí, no momento no qual o Isaac ia passar a sua bênção ao Esaú, Esaú vai caçar um animal para fazer um guisado para o Isaac. Vai chegar então Jacó e tomou a bênção do Esaú. Esaú foi substituído por Jacó. Então, meu querido, aonde estava Esaú? Esaú foi fazer, sabe o que? Caçar. Enquanto Esaú estava caçando, Jacó estava sendo abençoado. Enquanto ele estava caçando, estava sendo substituído por Jacó. Então, o que você anda caçando? Toma cuidado, porque muitas pessoas caçaram chifre em cabeça de cavalo, acabaram sendo substituídas. Aí, Hebreus capítulo 12, versículo 17, a Bíblia vai dizer que o Esaú, ele buscou com lágrimas, mas agora era tarde demais. Então, meu irmão, primeiro conselho que eu te dou aqui nessa noite: recuse ser substituído. E no versículo 2, olha o que a palavra está dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa. Fala comigo assim: levanta e passa. Fala para quem está ao teu lado: levanta e passa. Isso. Levanta e passa. Aleluia, glória.
quando uma pessoa morre, amém? Faz o velório, e naquela época, ficava cerca de 30 dias de luto, por causa daquela pessoa que faleceu. E agora, meu irmão, todo mundo estava triste, porque o Moisés havia falecido, porque Moisés morreu, porque agora o Moisés havia partido para a glória, todo mundo estava triste. Deus agora vai falar com Josué dizendo: ó filho, chega de moleza, levanta e passa. É a palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. Para de ninguém, levanta e passa, em nome de Jesus. Olha só, lute contra aquilo que te faz cair. Deus não usa quem está caído. Deus não usa quem está caído. E normalmente quem está caído, sabe o que ele diz? Se for mulher: estou caída por causa da irmã Manuela, que não ligou para mim, que não mandou a mensagem para mim. Estou caída por causa da Manuela. Se for homem, vai falar assim: estou caído por causa do pastor Adelino. Ou se for outra pessoa, vai falar: estou caído por causa do louvor que as irmãs cantaram na hora da ministração. Meus irmãos, Deus não usa quem está caído. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Deus vai falar para o profeta assim: ponha-te em pé e falarei contigo. Ponha-te em pé e falarei contigo. Deus não mandou ninguém levantar o profeta. Deus vai falar para o profeta: ponha de pé, rapaz, que eu tenho algo para te falar. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A palavra de Deus está dizendo: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não usa quem está caído. Então, servo de Deus, Deus tem um chamado para a tua vida. Qual é o tema da campanha? A fé atrai esperança. Esperança. Meu irmão, você só usa a fé quem se levanta. Então Deus agora estava chamando o Josué, falando: meu servo, usa a tua fé, se levanta e passa com todo esse povo. Meu irmão, sabe como que você consegue ficar erguido? Colossenses capítulo 3, versículo 2. A palavra de Deus está dizendo assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Conforme eu vou pensando nas coisas do céu, conforme eu vou me enchendo da palavra de Deus, conforme eu vou orando, conforme eu vou jejuando, conforme eu vou me enchendo do Espírito Santo, eu vou me fortalecendo. Aí sabe o que acontece? Quando o inimigo se levantar para te derrubar, tu vai estar orando. Quando o inimigo investir contra a tua vida, tu vai estar buscando. Quando houver as decepções, aleluia, tu vai estar firme em Deus. Quando vier as palavras contrárias, tu está então no centro da vontade de Deus. Amém? É assim que se forja homens e mulheres inabaláveis. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Começa a pensar na decepção que causaram em você. 1974, pastor, passei uma situação e de lá para cá. Tira a cabeça disso. A Bíblia está dizendo então: comece a pensar nas coisas que estão no céu. Aleluia! Versículo 3. Olha o que a palavra está dizendo para nós: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Meu irmão, terceira lição que eu te dou aqui: use a autoridade de conquista que está sobre a sua vida. Você consegue crer nisso? Que tem uma unção de autoridade de conquista para você? Qual foi a promessa de Jesus? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Tem gente que não vive uma vida de abundância. Ele vive uma vida só pela misericórdia. Pergunta para quem está do teu lado com todo carinho aí: tu está vivendo pela misericórdia ou pela abundância? Está vivendo pela misericórdia ou pela abundância? Meu irmão, eu tenho dois conselhos para te dar quando se fala de autoridade. Olha, use a tua autoridade para a conquista. Primeiro conselho que eu te dou, amém? Vai para cima. 1 Samuel capítulo 17, 45, eu vou ler, não precisa abrir. A Bíblia está dizendo: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança,
e escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens afrontado. Davi agora, ele crê que tem uma unção, uma autoridade sobre a vida dele para conquistar. E agora ele está vendo o inimigo afrontar o povo de Deus, o exército. Ele crê que tem essa autoridade sobre a vida dele. O inimigo é forte, amém? Mas aquele que tem autoridade tem poder sobre a sua vida. E ele vai olhar então para o inimigo e vai falar: tu vem até a mim com todo esse aparato, com toda essa arma, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando se levantar, meu irmão, se levanta em nome do Senhor dos Exércitos. Tem crente que quando ele acorda, quando você acorda, o diabo fica triste ou o diabo fica alegre? O inimigo fica triste ou fica alegre? Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que quando acorda, ele acorda, o inimigo olha, olha lá aquele crente derrotado, já acordou. Aí o diabo já chama toda a cambada, toda a renca dele: vamos lá oprimir, vamos lá, vamos colocar esse peso aí, porque esse aí não ora mesmo, esse aí não busca mesmo, vamos lá, amém, vamos lá, e ele chama toda a cambada dele. Mas tem crente, meu irmão, outro dia eu estava falando aqui com o pastor, que quando ele levanta, o diabo corre para a farmácia mais próxima, e para popular, né, porque ele não tem nada, viu, irmãos? Ele não tem nada para dar e ele não tem nada. Ele vai lá para a farmácia popular e pega um remédio de pressão. Como que é o nome do remédio? Tem o losartana, tem os outros. Amém? Porque o crente, aquele crente que está na autoridade de Deus, quando acorda, o diabo já olha e fala assim: esse daí vai começar a causar prejuízo para mim. Daqui a pouco a oração dele vai tremer esse lugar. O que eu faço? A pressão dele começa a subir. Ele já vai para a farmácia. Aí ele chega lá na farmácia: me dá um remédio de pressão, porque eu não aguento mais. Esse homem tem autoridade de Deus na tua vida. Use essa autoridade. Amém? O inimigo quer fazer com você aquilo que ele fez com Jesus lá no deserto. Ele chega até Jesus e ele fala para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Meu irmão, pedra fica na onde? Pedra costuma ficar na onde? Pedra costuma ficar no chão. Quando o inimigo fala para Jesus: transforma as pedras em pães, ele está fazendo com que Jesus olhe para onde? Para baixo. Para baixo é onde o inimigo quer que você olhe. Use a autoridade que está sobre a tua vida. Amém? Não olha para baixo não, olha para frente, olha para o Senhor, peça a instrução. Senhor, é para ir? Então tu olha para frente e conquista aquilo que é para a tua vida. Quando se trata em usar a autoridade de Deus sobre a nossa vida, o primeiro conselho que eu te dou foi esse: vai para cima. Segundo, seja violento na sua oração. Vou repetir: seja violento na sua oração. Isso eu quero que você veja. Efésios capítulo 6, versículo 12. Abre aí, tic-tac, tic-tac. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vou repetir: seja violento na sua oração. Terceiro. Versículo 3. Nós estamos no versículo 3, capítulo de Josué, Efésios 6, 12. O que a palavra de Deus está dizendo? Porque não temos que lutar. Meu irmão, você já viu uma luta de UFC? O cara chega lá e faz carinho um no outro? Não. Chega quando é de mulher para mulher, uma olha para a outra e fala: oi linda. De jeito nenhum, meu irmão. A luta ali é a pancadaria. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia está falando aqui sobre oração, meu irmão. Você precisa usar essa ferramenta que Deus te deu em autoridade. Quando você for orar, meu irmão, ore com violência espiritual. Seja usado na tua oração. Senhor, em nome de Jesus, traz o teu anjo, acampa o teu anjo sobre esse lugar, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Para de
que vai chamar gato, o pastor ensina aí sobre isso direto. Vai orar, a oração do chamar gato, você sabe como que é? Ai, Senhor, eu já estou cansado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Outro dia eu estava lá em Martinópolis, aprendi a oração do cavaleiro. A oração do cavaleiro, sabe como que é? O camarada monta a cavalo assim na cama assim. Um joelho está na cama, o outro joelho está no chão. Ô Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu estou assim, o Senhor sabe. Aí Deus está falando, eu sei que tu é relaxado, eu sei que tu é desobediente, eu sei que tu é rebelde, eu sei de tudo. Aí você fala, Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que o inimigo gosta. Viu? Essa é a oração que o inimigo gosta. Aí alguém fala, nossa, a tua oração não passou nem do teto, mas do chão para baixo passou, com certeza. Amém? O inimigo está lá e está dizendo, continua assim, mas em nome de Jesus, meu irmão, tu vai usar a autoridade que Deus te deu. Amém? Qual é o tema da campanha? A fé traz esperança. A fé traz a esperança. Mas meu irmão, a fé, tu não fica parado. A fé, tu usa a autoridade. O que Jesus vai ensinar? Ele vai dizer, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui, planta-te no mar, e isso vos será feito. Meu irmão, então a fé, ela já está em você, você precisa usar. Você precisa ser então alguém ousado com a tua fé. Use ela com autoridade. Como que você faz isso? A tua arma de guerra está aqui na tua boca. Use a tua boca para clamar a Deus, para clamar pelo poder de Deus. Então quando você fizer isso, faça com determinação, céus e terra se moverá. Porque a Bíblia, quando ela está dizendo, escuta isso, se tiveres fé, como um grão de mostarda. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente olha para a aparência do grão. E Jesus não estava falando da aparência do grão. Jesus estava falando da essência do grão. E muitas pessoas, quando olham para mim e para você, elas olham para a nossa aparência. Mas Deus não está olhando para a nossa aparência. Ele está olhando para a nossa essência. Então, o grão de mostarda, sendo o grão mais pequenininho, ele não tem aparência, mas ele tem uma essência dentro dele, que quando é plantado, amém, se torna em uma árvore aí de 5 metros de altura para mais. Então todo aquele tamanho, amém, todo aquele peso de árvore está contido dentro de um grão de mostarda. Um simples grão, um frágil grão, tem todo aquele poder dentro dele. Amém? Meu irmão, eu e você, nós somos o grão de mostarda. Pode não ter aparência, mas tem uma essência. A fé veio para potencializar você. Sem a fé, sabe o que acontecia? A gente vivia um dia após o outro, um dia após o outro. Mas agora com a fé veio para potencializar você. Há poder nas suas palavras. Provérbios, a Bíblia vai dizer que a vida e o poder da vida e da morte estão na língua. Então, meu irmão, chame a existência a salvação sobre a tua família, chame a existência a providência, a provisão para a tua vida. Use os recursos que Deus colocou na tua mão, amém? Versículo 4. Ó, Josué capítulo 1, versículo 4. O que a Bíblia está dizendo? Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso. Ei, Deus estava dizendo para Josué: a terra no seu comprimento e na largura, o tanto que ele tinha que conquistar. Meus irmãos, eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. Era a terra Pachuchu. E aqui eu quero deixar para você a quarta lição de hoje: seja inconformado. Pode repetir comigo? Diga 2, 3 e já. Seja inconformado. Olha só, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio o inconformado, ele vai do deserto até o rio Eufrates. O conformado, sabe o que ele faz? Ele pega ali no deserto, conquista um pouquinho e ele fala: já está bom. O vosso pastor sempre diz que o bom, o tá bom, é inimigo do melhor. Seja inconformado. Se Deus falou que é para mim até lá, então eu vou até lá. Não pare na metade do caminho.
Eu quero falar aqui sobre 4 tipos de pessoa. Você não precisa abrir a tua Bíblia, mas está em Mateus capítulo 13, do versículo 19 ao 23 ou 24. A Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear. E aí escute isso. A Bíblia vai dizer que uma semente caiu à beira do caminho. E Jesus vai explicar dizendo que a semente que caiu à beira do caminho, veio a ave do céu, comeu. E aí ele vai dizer o seguinte, que a ave do céu sempre simboliza o inimigo. Que quando a pessoa ouve a palavra e não entende, vem o inimigo e rouba aquela semente. Primeira classe de pessoa, os curiosos. Os curiosos estavam indo até Jesus para ver os milagres que ele fazia, qual era a sua pregação. Aí eles chegavam lá, não entendia nada, também não fazia nem questão de entender. Quando tu vier à igreja, meu irmão, minha irmã, a gente não pode vir à igreja como quem está curioso. Amém? Quando você vir à igreja, venha como alguém que quer aprender, como alguém que está dizendo ao Senhor, Senhor, a semente vai cair aqui e vai frutificar. Glória a Deus, aleluia. Primeira classe de pessoas que Jesus está falando aqui, os curiosos. Os curiosos, meu irmão, não chega nem na metade do caminho. Deus tem um propósito grande, Deus tem uma vida de abundância, mas ele é curioso, ele não entende e também não faz nem questão de entender. No versículo 20, a Bíblia vai dizer que da semente que caiu nos pedregais, até nasceu, mas logo morreu, porque não tinha raiz. Segunda classe de pessoa, os empolgados. Os empolgados nunca vão até o fim. Empolgado, fala que vai ter oração, opa, glória a Deus, aleluia. Vem na primeira semana de oração, segunda semana de oração, depois não vou mais não. Vem no culto de terça, vem no culto de quinta, vem no culto de domingo. Daí um dia falando, não, no culto de terça não vou mais não. Só vou no culto de, não é nem culto, no culto de quinta e domingo. Já tá bom. Ele começa empolgado. Dali a pouco a empolgação passa. Meu irmão, toda pessoa empolgada, ele nunca vai até o fim. Ele vai só até a metade do caminho. Então não seja empolgado não, meu irmão. Terceira classe de pessoa, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, não precisa abrir. A Bíblia vai falar da semente que caiu em meio aos espinhos, mas ela foi sufocada por causa dos cuidados dessa vida. Terceira classe de pessoa, simpatizante. Ele vem para a igreja. Ai, pastora Adelina prega tão bem. Faz até coraçãozinho, pastor. Ai, que lindo, o pastor pregando. Ele se simpatiza, mas não se envolve. Você conhece gente assim que até vai para a igreja? Ah, legal. A gente chega lá, canta uns cânticozinhos, faz uma oraçãozinha. Então, no momento da oferta, não gosto muito, não. Eu levo lá R$2, o pastor não fica falando. É aquele que é o simpatizante. Meu irmão, todo simpatizante, ele não chega até o final. Mas eu quero te falar aqui sobre uma última classe, do versículo 23, capítulo 13 de Mateus. A Bíblia vai dizer sobre a semente que caiu em boa terra. E agora essa semente caindo em boa terra, ela frutifica, ela enraiza e ela cresce. Meu irmão, sabe quem é que chega até o final? É aquele que deixou a semente cair dentro dele, frutificar, enraizar, crescer. Essa classe que eu estou falando é a classe dos comprometidos. Deus te chamou para ser comprometido. Deus não te chamou para ser curioso. Deus não te chamou para ser empolgado. Deus não te chamou para ser simpatizante. Deus te chamou para ser comprometido. Aleluia! Então, meu irmão, tome as decisões corretas, porque é só o comprometido que vai até o final. É só o comprometido que alcança a promessa. É só o comprometido que vive promessas e que vive realizações, que vive o sobrenatural de Deus. É só o comprometido que tem testemunho para contar. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 5. Vamos lá? Olha o que a Bíblia está dizendo. Aleluia, Jesus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés,
assim serei contigo, não deixarei nem te desamparar. Meu irmão, sabe por que Deus estava falando isso para Josué? Pergunta, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque naquela terra tinha gigantes. E gente, Deus às vezes ele é até engraçado. Que Deus ele vai tirar o povo do Egito. Você concorda comigo que Deus sabia que lá na terra prometida tinha gigantes? Você concorda, amém? Amém. Mas Deus não falou nada. Deus esperou o povo chegar lá para ver os gigantes. Por que Deus não falou antes? Responde aí para quem está do teu lado, porque Deus não dá moral para pouca coisa. Deus não dá moral para pouca coisa. Viu, meu irmão? Deus não dá moral para problema pequeno. Você já viu aquela situação que de repente te surpreende, você fala, Deus, justo agora, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não me deu uma direção? Por que o Senhor não usou o vaso, o profeta, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, não. Por que o Senhor não fez isso? Porque Deus não dá moral para problema pequeno. Tudo aquilo que você acha que é grande para você é pequeno para Deus. Então, meu irmão, amém. Levanta e passa. Levanta e passa. O segredo é esse: levanta e passa. A fé que traz a esperança. Então, meu irmão, nessa fé, amém, vai ter situações, vai ter problema, mas tu precisa decorar isso na tua vida. Quando vier a situação difícil, meu Deus, eu fui surpreendido, amém, não surpreendeu Deus e Deus não te falou, porque Ele não dá moral para problema pequeno. É verdade, aleluia. Jesus. Irmãos, quinta lição, dentro do versículo 5, fala comigo assim, 2, 3 e já. Não se aflija. Não se aflija. Por aquilo que os seus olhos veem. Por aquilo que os seus olhos veem. Isso. Não se aflija por aquilo que os seus olhos veem. Meu irmão, você já se afligiu por alguma coisa que você viu? Ouviu? Uma notícia do médico. A demissão do serviço. Aquele negócio desesperador. Não sei, cada um aqui sabe. Então, queridos, olha só, não se aflija por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve. A vida com Deus, eu até marquei aqui, todo escolhido vai passar sufoco. Amém? Mas vamos ver um sufoco aqui bacana? Gênesis, capítulo 22, no versículo 5. Eu estou dizendo para você que todo escolhido vai passar sufoco. Mas passa. Viu? Passa por quê? Porque ele está olhando assim e fala, meu Deus, o que é que vai ser agora? E Deus fala assim, sabe de nada, inocente, sou eu que estou cuidando de você. Ó, Gênesis capítulo 22, versículo 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com hoje, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a... Tem dois tipos de pessoa aqui. Tem os escolhidos, que vão lá fazer o sacrifício. Deus agora tinha falado para Abraão, oferece teu filho em sacrifício para mim. Abraão era escolhido, amém? E agora ele tem que levar o seu filho para oferecer em sacrifício. Primeira classe de pessoa, aqueles que são escolhidos têm que fazer sacrifício. E quem não é escolhido? Fica cuidando de jumento. Quem não é escolhido fica cuidando de juju. Então, meu irmão, tu prefere ficar cuidando de jumento ou ir para o sacrifício? Glória a Deus. Dá glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Ó, eu estou dizendo que todo escolhido vai passar sufoco. Imagina Abraão, sufoco que ele está, tendo que levar o filho dele para ser sacrifício. E Deus, meu irmão, ele pediu assim, ó, leva o teu filho, não falou para levar a sogra, amém? Se fosse muito assim, a sogra, oh Deus de visão. Mas ele falou, leva o teu filho. Imagina o sufoco desse homem. Meu irmão, tu vai passar, todo escolhido passa sufoco, mas é melhor passar sufoco e ser um escolhido do que ficar cuidando de jegue, do que ficar cuidando de jumento. Então, meu irmão, se você está insatisfeito
com o sacrifício que muitas vezes você tem que fazer com as renúncias, fala para Deus: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais fazer sacrifício. Provê uns jumentos para mim cuidar. Eu não quero cuidar de jumento, irmãos. E eu creio que você também não quer. Então, não se aflija por aquilo que você vê. Imagina Abraão olhando para o altar, olhando para o lugar aonde ele iria sacrificar o seu filho. Mas olha o que ele está dizendo: e havendo adorado, tornaremos a vós. O que ele está dizendo aqui nessa situação? Deus pediu meu filho em sacrifício, mas eu creio no caráter dele. Ele vai fazer alguma coisa naquela última hora e eu não vou precisar oferecer o meu filho em sacrifício. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus é o Deus da última hora. E se você está passando por alguma situação contrária, tempestade, Ele ainda não deu a última palavra. Glória a Deus. Meu irmão, todo escolhido vai passar sufoco. Tem escolhido aqui? Aleluia. Em Davi, sabe o que eu descubro? Que os gigantes não são invencíveis. Em Daniel, sabe o que eu descubro? Que os leões não são tão brutais. Que quem está com Deus, leão não ruge, leão mia. Sabe o que eu descobri com os 3 jovens na fornalha? Que quando Deus está com a gente, a fornalha não queima, a fornalha até se transforma em refrigério. Aleluia. Então, meu irmão, não se aflija por aquilo que você vê. Davi vinha um gigante, mas não foi afligido, foi contra o gigante. Daniel via a cova dos leões, mas não ficou aflito, falou: bom, eu sei quem é o meu Senhor. Aqueles 3 jovens viram aquela fornalha ardendo, mas eles não se afligiram por aquilo que eles viram, porque a fé traz esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 6, que a palavra está dizendo aqui. Vamos lá, versículo 6. E tomou, não, versículo 6 lá do Josué. Vou lendo aqui para ganhar tempo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Fala para quem está do teu lado, próxima lição. Fala. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Fala para ele, para ela: você precisa de mim. Você precisa de mim. Eu preciso de tu. Eu preciso de tu. Meu irmão, olha o que Deus está falando para Josué. Ó, tem bom ânimo, tu vai ter um exército aí e tu vai conquistar essa terra. Sabe o que eu quero dizer para você? Ninguém vence sozinho. Você crê que Jesus venceu? Creio. Gente, só Eu teve um creio. Eu creio. Você crê que Jesus venceu? Eu creio. Jesus precisou de 4 pessoas para vencer. Como eu estou falando da vida dos outros hoje, né? Eu falo 2 classes de pessoas. Ó, primeiro, Jesus precisou de um traidor, que o traiu e entregou a segunda classe, os fariseus. Os fariseus eram aqueles que queriam crucificar. Então, primeira classe de Jesus venceu, amém? Primeira pessoa que ele precisou, de um traidor. Você vai precisar de um traidor, amém? Segundo tipo de pessoa, que tu vai precisar daqueles para te pôr na cruz. O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e... Vixe, nessa hora ficou até baixinho. Toma a sua cruz e... siga. Então, meu irmão, você vai seguir para onde com essa cruz? Você vai seguir junto, amém? Em direção ao Calvário, para ser crucificado com Cristo. Então Jesus como vencedor precisou de um traidor. Jesus como vencedor, amém, teve os fariseus que o crucificaram. Jesus para vencer precisou de Pilatos. Marcos capítulo 15, depois você dá uma conferida na sua casa. A Bíblia vai dizer que Pilatos mandou um soldado lá conferir se Jesus tinha morrido mesmo. Verdade. Você já viu situação onde tu tem traidor? Situação onde tem aquele que te põe na cruz? E situação onde tem aquele que quer certificar se você morreu mesmo. E sabe o que eu acho lindo desse texto de Marcos 15? A Bíblia vai dizer que Pilatos se surpreendeu porque Jesus havia morrido rápido. Eita, as crianças lá estão ajudando aqui. Irmãos, sabe o que significa morrer rápido?
Alguém que não fica resistindo. Tu vai para a cruz, se entrega. Deus. O que Jesus vai falar? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Você disse que Jesus venceu, amém? Amém. Amém. Ele precisou do traidor, aquele que colocou na cruz, aquele que se certificou que ele estava morto, e a quarta pessoa. Estica o quarta comigo, seja a quarta pessoa. Sabe quem? O Zé. José de Arimateia. A Bíblia vai dizer que o José de Arimateia vai lá e conversa com Pilatos para tirar Jesus da cruz. Cuidado para você não desprezar o Zé, meu irmão. Alguém pode estar tentando tirar você da cruz e você não está reconhecendo essa pessoa. Então, meu irmão, você quer ser vencedor? Olha só, o próprio Jesus foi vencedor e não venceu sozinho. Não venceu sozinho. Então, queridos, em nome de Jesus, você vai ter aquelas pessoas que vão querer te ver na cruz. Mas Deus sempre manda aquele para tirar você dela. Aleluia. Ô meu irmão, e foi difícil para Jesus vencer? Não. Veio o traidor, traiu. Os fariseus ajeitaram a situação, crucificou. Pilatos certificou que ele estava morto. Foi lá José de Arimateia, tirou o corpo dele. Domingo ele ressuscitou. Foi fácil para ele vencer? Foi. É fácil para você vencer? É. O difícil é o processo. É verdade. Difícil é o processo. Então passa por esse processo da tua vida sem desanimar. Passa por esse processo da sua vida comprometido com Jesus. Aleluia. Passa por esse processo, porque que muitas pessoas desempolgam, porque na hora que chega o processo, eles falam, eu não sabia que era assim. É assim? É, mas é assim que se forja um vencedor. Jesus morre na sexta, mas no domingo agora ele está ressuscitado com o corpo glorificado. Amém? Na sexta pode ser até a humilhação, mas no domingo vem a exaltação. Fala para quem está do teu lado, o domingo vai chegar na tua vida. Vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 7. Vamos ler aqui. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a... Parou aí. 7ª lição. Diga comigo. Tenha boa vontade em cumprir a vontade de Deus. Irmão, tenha boa vontade em cumprir a vontade de Deus. O que ele está falando aqui? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a... O que Deus está dizendo para o Josué? Josué, tenha ânimo e alegria e prazer para fazer tudo conforme aquilo que está escrito na lei. Tenha ânimo, tenha alegria. Quando o Senhor Deus, por meio do seu profeta, do sacerdote, te der uma instrução na palavra, não cumpra aquilo com o coração amargo por dentro. O que Deus está dizendo, Josué? Tenha alegria em fazer a minha vontade. Meu irmão, sabe que situação que era aqui? Era uma situação de guerra. Josué estava prestes a entrar na terra prometida. Josué estava prestes a guerrear. Josué estava prestes a pelejar. E qual vai ser a instrução de Deus? Prepara-te para a batalha? Pega a tua espada? Não. Tenha ânimo em fazer tudo conforme a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Faz o fácil e eu faço o difícil. Glória a Deus. Faz o fácil e eu faço o difícil. O que é melhor, meu irmão? O que é mais fácil? Você pegar uma espada e ir no meio de um monte de soldado e arriscar a vida, ou ficar meditando na lei do Senhor? Glória a Deus. Faz o fácil e Deus vai fazer o difícil. O problema é que nós, como igreja, a gente muitas vezes quer fazer o difícil e quer que Deus faça alguma coisa. Não, faz o que é fácil. Ora que é fácil. Busca que é fácil.
Entra na presença de Deus que é faz o que é fácil e Deus vai fazer o Difícil. Aleluia. O que está difícil para você? O que está impossível para você? Olha o que ele está dizendo: tenha bom ânimo em fazer a minha vontade. Então essa 7ª lição para mim e para você, amém? Tenha boa vontade em cumprir a vontade de Deus. E mais, olha só, o desânimo te faz querer ajudar Deus. Por isso que Deus está falando para ele aqui: então somente esforça-te e tem bom, seja animado. Ânimo não é sentimento, ânimo tem que ser na sua vida decisão. Exemplo: hoje eu acordei me sentindo tão desanimado. Mas aí tu lembra da mensagem de hoje. Bom, o pastor Rodrigo ensinou na Bíblia que eu tenho que me decidir, então ser animado. Estou me sentindo desanimado, mas eu decido ser animado. Pastor Ademir tem uma experiência tremenda com Deus. Um dia ele para debaixo do mar, da situação difícil. E aí Deus fala com ele: o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da sua boca. Aquilo que sai da boca do homem, da mulher, contamina ele. Então ele começou a falar: Senhor, o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre, eu te louvo, eu te adoro. O Senhor lembra dessa situação? E agora ele começa a falar: vai lá, vai falando, vai falando, vai falando. Dali a pouco ele já estava contagiado com aquilo que ele estava falando. Então quando você se sente desanimado, decida estar animado. Glória a Deus.